Quando Helena retorna à casa onde cresceu, encontra Laura, seu primeiro amor, morando ao lado, entre janelas abertas e olhares que insistem em se cruzar. Ambas descobrem que fugir do passado é apenas outra forma de continuar presas a ele. O portão rangeu como se reconhecesse o tempo. O mesmo som que ecoava quando Helena era adolescente e voltava correndo da escola, o cabelo preso de qualquer jeito, o coração pulsando rápido. Agora, mais velha, o som parecia um aviso de que certos retornos não vêm sozinhos. A rua era menor do que ela lembrava, e as casas pareciam mais próximas umas das outras, como se tivessem se encolhido para caber nos anos que se passaram. O cheiro de jasmim ainda vinha do mesmo jardim da esquina, e o vento trazia a mesma melancolia das tardes de verão que nunca terminavam. Helena pousou a mala no chão e olhou ao redor, sentindo o peso do recomeço. A casa da mãe estava igual. Paredes descascadas, varanda com balanço, cortinas leves. Mas foi quando ela levantou o olhar que algo dentro dela se partiu. A janela ao lado estava aberta, e uma sombra conhecida movia-se lá dentro. A princípio, pensou ser um engano. A memória brinca com a gente quando há saudade envolvida, mas o contorno do rosto, o cabelo preso de lado, o gesto delicado de regar as plantas, tudo gritava o mesmo nome. Laura. Helena se virou rápido, como se pudesse esconder o susto. O coração batia alto, tão alto, que parecia denunciar cada lembrança que ela tentara apagar. Pensou em entrar, fechar portas, levantar muros, mas os olhos, sempre eles, a alcançaram antes que ela conseguisse fugir. Laura apareceu na janela como quem surge de um sonho antigo. Por um instante, o tempo desfez-se em névoa, e as duas ficaram apenas ali, presas em um olhar que sabia demais. Era o mesmo olhar de quando tinham 17 anos e prometeram nunca se esquecer. A voz de Laura quebrou o silêncio, suave e tímida, como o som de chuva leve. "Helena?" perguntou sem acreditar. Helena sorriu, ou tentou. Acho que o destino tem um senso de humor estranho. O vento soprou entre as duas janelas, balançando as cortinas e espalhando pétalas pelo ar. Havia algo simbólico naquilo, como se a casa inteira respirasse junto delas, reconhecendo o reencontro que o tempo adiou, mas nunca apagou. Helena entrou em casa, tentando se convencer de que era apenas coincidência. Coincidência que Laura morasse ali. Coincidência que o vento ainda carregasse o perfume de lavanda. Coincidência que o coração, depois de tanto tempo, ainda lembrasse o caminho de volta. Durante a noite, não conseguiu dormir. O som dos passos de Laura ecoava do outro lado da parede, ritmados, familiares. Era como se a distância entre as casas não existisse. E entre uma respiração e outra, Helena percebeu que não era a casa que a inquietava, mas o que ela guardava dentro dela. No dia seguinte, as janelas se abriram ao mesmo tempo. Laura acenou, sorrindo com o mesmo sorriso que Helena tentara esquecer. A vizinhança poderia achar bonito, natural, mas para elas, aquele simples gesto era um terremoto silencioso. "Quer um café?" Laura perguntou, apoiada na janela. Helena hesitou. Talvez mais tarde. As duas sabiam que o mais tarde carregava mais medo do que tempo. Enquanto o sol se erguia, Helena pensou em todas as vezes que desejou voltar para um lugar onde nada a reconhecesse. Mas o destino, cruel e poético, a colocara frente a frente com o passado mais vivo que ela tinha. Naquela tarde, encontrou na varanda uma flor caída, uma pétala lilás que o vento trouxera da casa ao lado. Era pequena, mas parecia um recado. Helena a guardou num livro, como quem reconhece um sinal antigo. Aos poucos, os encontros casuais se multiplicaram, no portão, no mercado, na calçada, sempre acompanhados por aquele silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Helena fingia indiferença, mas os olhos denunciavam a mesma ternura inquieta de anos atrás. À noite, deitada, ela via a luz acesa no quarto de Laura e pensava em como era injusto o tempo não apagar o que não pode ser vivido. Havia uma linha invisível ligando as duas casas, e nada parecia forte o bastante para rompê-la. O vento continuava passando pelas janelas abertas, levando cheiros, lembranças e promessas. E toda vez que a cortina se movia, Helena tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Um dia, enquanto regava o jardim,
Ouviu a voz de Laura outra vez, suave como antigamente. Acho que o vento não esqueceu da gente. Helena sorriu, com o coração acelerado. Nem a gente dele. O tempo, que antes parecia estagnado, começava a girar de novo, devagar, como um relógio que desperta depois de um longo inverno. A janela, que antes era apenas um limite entre duas vidas, tornava-se uma ponte silenciosa. Helena percebeu que fugir do olhar de Laura seria impossível, porque aquele olhar não era o de uma vizinha, mas o de um passado que voltara em forma de presente. Um presente que ela ainda não sabia se teria coragem de aceitar. E naquela noite, ao apagar a luz, sussurrou para si mesma: talvez eu nunca tenha deixado essa rua. O vento respondeu, mexendo nas cortinas. O mesmo vento que há anos testemunhara o primeiro beijo que elas jamais confessaram. Na penumbra, as janelas permaneceram abertas, e o ar parecia carregar uma promessa silenciosa, a de que, entre elas, nada nunca se perdeu de verdade. Helena sempre achou que a memória era como um quarto trancado, mas bastou ouvir a risada de Laura ecoar no quintal para perceber que havia deixado a chave do lado de dentro. Aquele som abriu frestas em tudo que ela tentara manter intacto. No domingo, Laura bateu a porta com uma torta de limão nas mãos, o mesmo doce que costumava preparar nas tardes de adolescência. Uma tradição que resistiu ao tempo, disse rindo. Helena aceitou o presente, mas não o convite que vinha junto com ele. Sentaram-se na varanda, e o ar ficou cheio de lembranças. O cheiro do limão misturado ao café trouxe de volta o verão em que tudo começou. 2 rostos suados de sol, 2 meninas que descobriram o amor quando ainda não sabiam o que fazer com ele. Helena lembrou-se do primeiro toque. Foi despretensioso. A mão de Laura sobre a dela, enquanto pintavam juntas um muro da escola. O pincel caiu, e o silêncio entre elas se transformou em algo novo, assustador e bonito demais para caber nas palavras. A partir daquele dia, tudo passou a girar em torno de olhares. Os amigos não percebiam, mas elas sabiam. Bastava um toque de ombro no corredor, uma risada trocada em segredo, e o mundo inteiro parecia respirar diferente. O amor adolescente é imprudente, mas sincero. E o delas floresceu escondido, entre bilhetes, livros emprestados e passeios inventados. Havia medo, claro, mas também uma coragem que só quem ama pela primeira vez entende. Mas a vida sempre encontra formas de testar o que é puro. A mãe de Helena descobriu uma das cartas. Foi o suficiente para transformar ternura em distância. O silêncio que veio depois foi mais cruel do que qualquer grito. Helena foi mandada para estudar em outra cidade. Laura ficou. Na despedida, se abraçaram rápido, tentando esconder o desespero atrás da pressa. Eu espero por você, sussurrou Laura. Mas ninguém as ouviu, e o carro partiu antes que Helena pudesse responder. Durante anos tentaram escrever uma à outra, mas as cartas de Laura nunca chegavam. A mãe de Helena interceptava todas. O amor ficou preso em envelopes nunca abertos, e o tempo encarregou-se de desbotar as intenções. Em outra cidade, Helena aprendeu a se proteger de tudo que lembrava ternura. Transformou-se em alguém prática, objetiva, resistente. Amou outras pessoas, mas sempre de um jeito que pudesse ir embora sem ruir por dentro. Laura, por sua vez, aprendeu a ficar, a esperar, a cuidar, a disfarçar a saudade com rotina. Tornou-se professora, talvez por acreditar que ensinar histórias era uma forma de continuar contando a própria. Mas o vazio persistia. Nenhuma voz substituiu a de Helena nos dias de chuva. Nenhum olhar encontrou o mesmo encaixe. Era como se o mundo tivesse virado, mas o coração delas permanecesse preso no mesmo ponto do mapa. Agora, frente a frente, as duas carregavam cicatrizes que só o tempo poderia ter moldado. Mas o tempo, ao invés de curar, apenas as manteve em lados diferentes da mesma saudade. Laura olhou para Helena com ternura e medo. Eu achava que você nunca mais ia voltar. Helena respondeu sem pensar. Eu também achava. E riram, sem humor, como quem reconhece o absurdo da própria esperança. Durante o café, Laura comentou sobre os anos que se perderam. Helena desviou o olhar,
temendo que ele entregasse mais do que queria mostrar. O vento soprou, levantando uma página do livro sobre a mesa. Era uma poesia sublinhada. Alguns amores dormem, mas não morrem. À noite, sozinha, Helena abriu as caixas que trouxera do antigo apartamento. Entre papéis e plantas, encontrou um envelope amarelado. Dentro dele, a carta de Laura que nunca fora entregue, datada de 15 anos atrás. A caligrafia trêmula, o perfume leve de jasmim. As palavras diziam: "Se um dia você voltar, prometo deixar a janela aberta." Helena chorou, silenciosa, como quem encontra o eco de um tempo que não soube despedir-se. No dia seguinte, as janelas se abriram novamente. Desta vez, o olhar delas não se desviou. Havia ali o peso de tudo que não foi dito, e também a possibilidade de recomeçar. Mas o passado, quando volta, traz consigo uma pergunta que ninguém sabe responder. Até onde vale a pena reviver o que um dia partiu? O vento soprou outra vez, atravessando as duas casas, levando o cheiro de café e lembrança. E Helena entendeu. O amor entre elas nunca fora esquecido. Apenas estava esperando o momento certo para ser olhado de novo. E quando o olhar finalmente se cruzou de novo, ela percebeu. Fugir nunca fora o problema. O problema era continuar fingindo que não havia nada a ser encontrado. Os dias seguintes tornaram-se um jogo silencioso de aproximação e recuo. Helena evitava o olhar de Laura, mas era impossível não cruzá-lo entre janelas, ruas e respirações. O vento seguia carregando recados, como se a própria cidade conspirasse para juntá-las. Certa tarde, uma tempestade começou a se formar. O céu escureceu de repente, e o som dos trovões ecoou como um coração impaciente. Helena observava da janela quando ouviu uma batida leve na porta. Era Laura, encharcada, sorrindo com um nervosismo doce. A chuva me pegou no meio do caminho. Helena a deixou entrar, e o silêncio entre elas foi quebrado apenas pelo som da chuva no telhado. A cena era quase idêntica à de anos atrás. Duas meninas presas na mesma tempestade, tentando não admitir o que sentiam. "Você guardou a minha carta?" perguntou Laura, sem rodeios, olhando em volta. Helena hesitou, mas não mentiu. "Encontrei ontem." Laura respirou fundo. "Então você sabe que eu nunca deixei de esperar." As palavras pairaram no ar, carregadas de tudo que o tempo não conseguiu dissolver. Helena quis responder, mas a voz se perdeu entre a razão e o desejo. O coração batia com a força de quem tenta esconder um grito. "Eu tentei fugir do seu olhar", confessou enfim, quase num sussurro. "Mas é como fugir do ar." Laura deu um meio sorriso, triste. "E eu tentei não te esperar, mas é como tentar não respirar." Choraram, sem precisar se tocar. A chuva intensificou-se, como se o céu também tivesse algo a derramar. As janelas se abriram com o vento, e o cheiro de terra molhada invadiu o cômodo, misturando-se à sensação de um tempo que voltava inteiro. Helena caminhou até a janela, observando o quintal. "Acho que sempre imaginei esse momento. Sabia, mas nas minhas versões, eu nunca sabia o que dizer." Laura respondeu baixinho. "Talvez porque não precise." Por um instante, o mundo pareceu suspenso. Tudo o que existia era o som da chuva e a lembrança de um amor interrompido. Laura deu um passo à frente. Helena não recuou. As duas ficaram próximas o suficiente para ouvir o coração uma da outra. "Você está feliz, Helena?" perguntou Laura, quebrando o silêncio. "Acho que nunca aprendi a estar." Laura assentiu, compreensiva. Talvez seja a hora de tentar de novo, com quem entende o porquê. A intensidade daquelas palavras atravessou Helena como relâmpago. Era uma promessa, mas também um risco. Amar Laura de novo significava reabrir tudo o que ela passou a vida tentando curar. "E se tudo der errado outra vez?" perguntou com voz trêmula. "Pelo menos dessa vez não será por covardia", respondeu Laura. O relógio marcou o tempo que as palavras não preencheram. O vento diminuiu, e o som da chuva ficou mais suave, como se o mundo tivesse aceitado o reencontro. Helena estendeu a mão, e Laura segurou. Não havia pressa, apenas um reconhecimento profundo. O toque que sobreviveu a tantos anos e ainda sabia o caminho exato. O medo não desapareceu, mas transformou-se em coragem. As lágrimas, antes de dor, tornaram-se parte da limpeza necessária. O passado, finalmente, começava a se reconciliar com o presente. Quando a chuva cessou,
Laura olhou pela janela. O vento acalmou. Disse, quase como um sinal. Helena sorriu. Talvez porque ele saiba que não precisamos mais dele para atravessar. A tarde caiu mansa, e a luz dourada do pós-tempestade iluminou os rostos delas. Tudo parecia simples outra vez. 2 pessoas, 2 casas, e uma janela aberta entre as duas. Mas antes de ir, Laura fez uma última pergunta. Você ainda vai tentar fugir do meu olhar? Helena pensou, respirou fundo e respondeu com firmeza. Dessa vez, não. E no reflexo da janela, o passado e o presente se encontraram. 2 versões da mesma história, finalmente inteiras. Naquela noite, o vento soprou leve, atravessando as casas pela última vez. Agora, ele não carregava saudade, mas um novo começo disfarçado de calmaria. O olhar que antes doía, agora acolhia. O amor que antes assustava, agora convidava. E entre as janelas, o silêncio já não era ausência, era paz. Nos dias que seguiram a chuva, tudo parecia novo. O vento ainda passava entre as janelas, mas agora soprava com delicadeza, como quem observa de longe um reencontro merecido. Helena e Laura começaram a conversar com calma, sem o peso da urgência. O tempo, antes inimigo, tornara-se cúmplice. Era como se a vida as tivesse separado só para que pudessem se reencontrar prontas, menos meninas e mais inteiras. Cada palavra trocada agora vinha carregada de escolha, não de acaso. Helena sentia-se leve, mesmo com o medo ainda por perto. Eu tenho medo de estragar o que finalmente parece certo, confessou certa manhã. Laura respondeu com serenidade. Então não apresse. O amor também pode andar devagar. Elas começaram a compartilhar pequenas rotinas. O café, o cuidado com as plantas, as caminhadas no fim da tarde. E foi nessas simplicidades que perceberam. O amor que permanece não é o que queima, mas o que aquece. O olhar de Helena mudou. Já não era mais o olhar que fugia, mas o que ficava. O mesmo olhar que antes temia ser descoberto, agora buscava o de Laura com naturalidade, como se tivesse finalmente encontrado casa. Uma noite, sentadas na varanda, ouviram uma canção antiga tocando ao longe, a mesma que costumavam cantar juntas quando adolescentes. O riso veio fácil, seguido de um silêncio terno. Acho que o tempo nos devolveu o que tirou, disse Laura. Não tudo, respondeu Helena, mas o suficiente para recomeçar. E foi a primeira vez em muito tempo que acreditaram realmente nisso. O reencontro delas começou a se espalhar pela vizinhança em pequenos gestos. 2 cadeiras lado a lado, risadas partilhadas, flores trocadas nos vasos das janelas. Ninguém perguntava nada. Todos sabiam que ali havia uma história antiga, finalmente em paz. Certo dia, Helena encontrou a mãe no portão. O tempo também a havia amolecido. Soube que a Laura mora ao lado, comentou, com a voz mais cansada do que dura. Helena apenas respondeu, sim, e acho que sempre morou em algum canto de mim. A mãe suspirou. Então, talvez esteja onde devia. Essas palavras foram como um perdão que o vento carregou por toda a rua. Helena respirou fundo, e pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentiu pertencimento. Naquela tarde, pintaram juntas o muro entre as casas. O mesmo muro que um dia marcara a distância. Agora, ele se tornava símbolo de encontro, coberto de cores, risos e pequenas lembranças. No topo do muro, escreveram uma frase em tinta azul. Para o vento que nunca desistiu da gente. Laura olhou para ela e sorriu. Acho que agora ele pode descansar. O tempo passou em silêncio bonito. O amor não explodiu. Floresceu. Cresceu entre rotinas, como uma era que se espalha devagar, firme, paciente. Era um amor que não pedia plateia, apenas presença. Helena voltou a desenhar projetos arquitetônicos e, em cada traço, percebia o quanto aprendera com Laura sobre espaços, internos e externos. Descobriu que o amor também é arquitetura. Precisa de sustentação, mas também de luz. Certa manhã, Laura viajou para ministrar um curso em outra cidade. Helena ficou sozinha por alguns dias, mas dessa vez não havia medo. Apenas saudade leve, dessas que sorriem quando doem. Na ausência, entendeu que o amor delas não dependia da proximidade física, mas do reconhecimento.
da janela aberta, mesmo quando o vento estava longe. Quando Laura voltou, trouxe um presente simples, um pequeno sino de vento. Pendurar aquele som entre as casas foi o último gesto simbólico. Agora, o vento não separava, apenas anunciava a presença. E naquela noite, quando o sino tocou pela primeira vez, Helena olhou pela janela e encontrou o mesmo olhar de sempre, só que dessa vez, em paz. Anos depois, as janelas continuavam abertas. O vento, mais velho, ainda passava por entre as casas, mas já não levava lembranças. Trazia flores. A rua inteira parecia respirar um tipo de calma que só nasce depois da tempestade. Helena e Laura nunca se prometeram eternidade, apenas presença. Aprenderam que o amor verdadeiro não precisa provar-se todos os dias. Basta existir no silêncio entre um olhar e outro. E foi ali, entre duas janelas e uma vida inteira, que encontraram o que sempre buscaram: paz. E quando o vento soprou pela última vez naquela tarde de outono, o sino tilintou suavemente, como quem agradece por enfim poder descansar. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Ela e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.